Olá, no TCE Notícia desta semana vamos falar sobre os cursos à distância que serão oferecidos pela Escola de Contas e Gestão do TCE. Conosco no estúdio a diretora-geral da Escola de Contas e Gestão do TCE, Paula Nazaré, e João Paulo Menezes Lourenço, coordenador-geral de capacitação da Escola de Contas. Eu quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio. Eu já quero começar perguntando como é que serão oferecidos esses cursos. Bem, esse projeto da educação à distância é um projeto muito importante, é o nosso principal desafio para esse ano de 2014. A Escola de Contas e Gestão, ela já hoje, todos os cursos que a gente oferece, as nossas atividades são na modalidade presencial e a gente já vem se capacitando internamente, fazendo um esforço grande de preparação para o oferecimento da educação na modalidade à distância. A gente brinca até internamente que fazer cursos à distância, ou criar educação à distância, é como se a gente estivesse criando uma nova escola. Porque nós optamos por fazer esse desafio, fazer essa inovação de uma forma totalmente autônoma, né? Acreditamos que a nossa escola, que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro tem condições físicas, tecnológicas e principalmente pedagógicas para desenvolver esse trabalho por iniciativa própria, sem depender de convênio com universidades, sem depender de convênio com qualquer outra instituição. Então, nós estamos fazendo um trabalho interno de preparação que já vem sendo feito ao longo do tempo. É um investimento muito grande por parte do Tribunal de Contas do Estado. O nosso presidente, Jonas Lopes, que prestigia muito a escola, acredita muito na qualificação, acredita muito nesse projeto, nos cobra muito esse projeto de educação à distância. Então, a gente já investiu bastante na montagem da infraestrutura tecnológica. Hoje, o tribunal já conta com ambiente virtual. O nosso novo portal está entrando em funcionamento agora. Esses dias, a gente está ainda em teste. Acho que acredito até o final do mês, com os últimos ajustes, a gente já vai conseguir colocar ele no ar, né? Com uma série de alterações, né? Com uma série de um aperfeiçoamento maior, né? Que é o que vai nos permitir o oferecimento dos cursos à distância. E hoje a escola, porque a gente identifica uma demanda muito grande, não atendida pelos nossos cursos. A cada ano que passa, a Escola de Contas tem uma procura maior de servidores, principalmente dos municípios do interior do estado, que gostariam de fazer os nossos cursos, que se inscrevem no nosso site, mas que não conseguem fazer as atividades pela distância, pela dificuldade de deslocamento. O limite também, na capacidade de sala de aula, a gente não pode colocar um número excessivo, até porque afeta pedagogicamente, né, a atividade. Então, a gente tem uma demanda reprimida, é importante pegar o gancho, de em torno de 35%, Ana, para ser atendido. Então, a gente acha... estudo que vocês fizeram. Exatamente. Então, a gente está falando de números, né? A demanda em torno de 14.200 servidores ano. A gente, ano passado, conseguimos atingir 9.200 pessoas, né? Que é um número extremamente significativo. Então, essa demanda reprimida, a gente acha que com a educação à distância, a gente pensa que com a educação à distância, tem uma certeza, a gente vai conseguir aos poucos estar suprindo essa demanda. Qual é o público-alvo da Escola de Contas? São só os servidores do TCE ou vocês capacitam também prefeituras e outros órgãos públicos? Então, nós capacitamos, primordialmente o nosso público-alvo é o servidor do tribunal, né, o técnico e todos os servidores que trabalham no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, mas também os servidores de todos os órgãos que são jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado, que são os municípios, 91 municípios do interior, né, com exceção do município da capital, que tem um Tribunal de Contas próprio, e todos os servidores que trabalham no governo do Estado do Rio de Janeiro, em todas as empresas, nas autarquias. Então, é um público-alvo muito grande. A gente tem aí um universo grande de servidores para serem capacitados, né? Que em matérias que são matérias de interesse do tribunal e de interesse da administração pública, que envolvem toda a questão de licitações, de economicidade, controle interno, gestão da receita, gestão de pessoal. Hoje a escola, com absoluta segurança, a gente diz, hoje a gente cobre, a gente capacita todos os temas que norteiam a administração pública. Pelo menos uma turma, no mínimo 2 turmas cada curso tem. Então, todos os temas que os servidores, sejam do tribunal ou chamamos jurisdicionados, né,
necessitam para poderem exercer o seu trabalho, nós temos atividades para capacitar. Então, enfim, é um tema muito vasto, porque são quase 70 tipos, 70 cursos, né? E esses 70 cursos que vocês oferecem, eles vão ser oferecidos online? Vocês estão transportando essas aulas que vocês davam presencialmente na Escola de Contas e com a Escola Itinerante? Vocês estão transportando esses cursos para online? É isso? Bom, a ideia do nosso projeto só para explicar melhor como é que a gente desenvolveu esse projeto de educação à distância. Na realidade, essa preocupação com a educação à distância é uma preocupação não apenas do Tribunal de Contas do Estado do Rio, como de todos os tribunais de contas de todos os estados. Nós participamos, a Escola de Contas, da rede de educação corporativa, das unidades de educação corporativa, que é coordenada pelo Instituto Rui Barbosa, que é o instituto que congrega os tribunais de contas. Então, a gente já vem, né, é uma rede muito atuante. O nosso presidente, ele valoriza também muito a nossa atuação, a articulação com outras instituições, inclusive a Alerj, né? A gente tem um convênio muito grande, muito forte, muito profícuo, com a Escola do Legislativo, com a Escola da Magistratura, com, enfim, muitas outras escolas de governo e escolas de tribunais de contas. Então, esse processo de preparação da educação à distância, ele já vem acontecendo paralelamente em todos os estados, em todos os tribunais de contas. O que a gente observa é que a grande maioria das escolas ainda faz por convênio com outras instituições, que não é o nosso caso. A gente está, como eu disse, com essa opção de fazer essa preparação internamente e oferecer de uma forma autônoma. Então, a gente começa já nesse ano com 2 cursos pilotos que a gente vai oferecer. Como eu disse, a gente está fazendo essa capacitação da escola, toda a parte tecnológica e a parte dos professores e servidores da escola. Nesse momento, a gente fez uma licitação, contratamos uma empresa que está fazendo a capacitação da equipe do Tribunal de Contas, da parte de informática, servidores da área de informática, os nossos servidores da escola, professores da escola, para aprenderem a trabalhar com educação à distância. E esse primeiro curso, já no primeiro semestre, a gente vai oferecer sistema de registro de preços, que é um curso muito concorrido, que tem uma procura muito grande. Então, a gente já está trabalhando na adequação do material didático, em toda a adequação da linguagem, junto com esse professor que hoje está na escola, só dedicado à Escola de Contas, para desenvolver esse projeto. E a ideia é que, aos poucos, a gente vai trazendo, principalmente essas matérias que têm mais demanda, para transformar oferecer também na modalidade à distância, e modalidade híbrida, uma parte presencial, uma parte à distância. Só complementando sua pergunta, objetiva, é evidente que a gente sonha, né, a médio e longo prazo, poder oferecer todos os cursos que nós temos à distância, mas é um caminho que a gente precisa percorrer com uma certa cautela, né, é um outro mundo, educação à distância. Às vezes as pessoas têm, para quem está nos ouvindo, tem a ideia que é simples, que é só somente botar no computador. Não é um outro mundo, precisa fazer uma avaliação. Em sala de aula é uma pergunta de cada vez. Na educação à distância são 100 perguntas de uma vez só, então o docente precisa estar preparado para esse novo mundo. Então a nossa ideia é que a médio e longo prazo a gente consiga atingir pelo menos uma parte significativa dos nossos cursos à distância. E já existem outros tribunais de contas que estão aplicando esses cursos à distância? E acho que, como vocês bem falaram, acho que já existe alguma iniciativa dessa, mas não própria do tribunal, né? Mas sim terceirizado, um curso com convênio com universidade. Alguns fazem por conta própria, como, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, que tem o Instituto César Delo Corrêa, que é um instituto muito forte, muito estabelecido, que para nós é uma referência, né? Eles têm uma área forte de educação à distância e outros tribunais também. Mas, então, a gente observa essas várias formas de oferecer educação à distância. No nosso caso, como a gente fez essa opção de desenvolver isso internamente, mas isso também não nos impede de, no âmbito da rede, trabalhar usando o material de outras escolas. Já existe essa iniciativa no âmbito da rede. Então, por exemplo, o Instituto César Delo Corrêa, do TCU, ele tem cursos à distância que ele disponibiliza para as outras escolas que tenham interesse, que tenham um ambiente virtual. Ele nos empresta, vamos dizer assim, nos cede esse conteúdo, porque as matérias são similares, para que a gente possa, então, usando esse material do TCU, desenvolver esses cursos também com os nossos alunos, nossos jurisdicionados, nossos servidores. Aí seria oferecido por nós, com docentes nossos, tutores nossos, mas o conteúdo, o material é cedido pelo TCU.
A princípio, o público-alvo são os servidores do TCE e os servidores de prefeituras e órgãos públicos. Mas um servidor de outro estado, de outro TCE, de outra prefeitura de, não sei, São Paulo ou qualquer outro estado, pode se inscrever para concorrer a uma vaga nesse curso? Nós, assim, nos últimos anos temos recebido diversos pedidos de órgãos, principalmente federais, né? Sediados no Rio, porque tem equipes no Rio, né? Que é difícil para eles irem até, por exemplo, Brasília, fazendo os cursos, então a gente tem recebido. E o presidente tem olhado com bons olhos esses pedidos. Obviamente a gente tem uma prioridade, né? Que são aqueles que estão sob a nossa jurisdição, mas o presidente tem autorizado por diversas vezes servidores, Polícia Federal, Exército, Marinha, Forças Armadas em si. Os museus, o Instituto dos Museus que reúne os... Então é uma questão de analisar, né, individualmente. Havendo vaga, obviamente que eu acredito que não haverá uma oposição, mas enfim, é analisar pedido a pedido, a gente está aberto a estar recebendo. E com os cursos à distância, a gente acredita que essa capacidade de atender outros servidores, e não apenas servidores, que isso também é uma novidade para nós. Nós estamos, como a gente faz parte, o Tribunal de Contas é um dos signatários do Grupo de Trabalho de Controle Social para o fomento do controle social no Rio de Janeiro, nós estamos começando também a trabalhar com a sociedade civil. Então, no final do ano passado, final de 2013, nós criamos o primeiro curso de orçamento e licitações voltados só para pessoas da sociedade civil que queiram conhecer para poder fortalecer o controle social. Então, participantes de observatórios sociais, pessoas de universidades, conselhos municipais estão também se capacitando conosco para poder exercer um controle social mais forte. O objetivo principal é eles saberem, por exemplo, que data eles têm que ir a uma Câmara ou uma Assembleia Legislativa verificar o que está sendo discutido e tal, a participação. O objetivo final é isso, só para simplificar. Tá certo. A gente vai fazer um pequeno intervalo. E o TCE Notícia volta daqui a pouquinho. Fique com a gente.